Amém? Acho que eu consigo ver um pouquinho de cada um. Irmãos, no domingo o Jonatas compartilhou a respeito de 3 estratégias que o inimigo usa para paralisar a obra de Deus na nossa vida. E hoje eu quero focar em apenas uma delas, que foi a mais desafiadora para nós no domingo, e é que eu acho que é uma das que a gente mais tem dificuldade de lidar no dia a dia, que é a distração. E para isso eu vou usar a vida de um homem consagrado a Deus, nazireu desde o dia em que ele nasceu, e foi escolhido para livrar o povo de Israel dos filisteus. É sobre a distração que Sansão viveu que eu quero compartilhar um pouquinho. A história de Sansão, ela se encontra no livro de Juízes, que é um livro basicamente cheio de ciclos. Então, o povo estava caminhando bem com Deus e, de repente, se esquecia de Deus, pecava e precisava de um libertador. Aí, de repente, eles voltavam de novo de bem com Deus e se esquecia de Deus. E aí precisava... Enfim, era esse ciclo em que eles viviam. Pecava contra o Senhor e aí o Senhor permitia que eles sofressem até que viesse um libertador. E parece um pouco com a nossa vida, né? Um dia a gente está bem com Deus e aí, de repente, a gente esquece de Deus e aí vai virando uma bola de neve. Graças a Deus, hoje a gente tem Jesus e é bem mais fácil do que esperar nascer um libertador para que a gente possa ter essa reconciliação com o Senhor. Então, só para a gente contextualizar um pouquinho, Sansão era um nazireu, ou seja, ele era separado totalmente, exclusivamente para Deus. Desde o seu nascimento, ele foi separado isso. E antes deles nascer, os seus pais receberam alguns direcionamentos. A mãe não vai poder beber vinho, porque a criança também não vai poder beber vinho. Tem alguns alimentos com fermento, enfim, foram dando várias coisinhas, diretrizes para os pais, o que eles podiam e o que não podiam fazer com o menino, para que ele fosse separado. E ele disse que eles nunca deveriam cortar o cabelo de Sansão. E o anjo do Senhor também disse que Sansão seria o libertador do povo de Israel. Então, houve um dia em que Sansão saiu com seus pais, e aí ele estava... Está oscilando, mas acho que dá para ouvir, né? Teve um dia em que Sansão estava saindo com seus pais, caminhando com seus pais, e de repente veio um leão na direção dele, rugindo muito alto, e ele simplesmente, com as suas próprias mãos, ele rasgou o leão como se fosse um cabrito, e tamanha força de que Sansão tinha. Então, para quem não conhece, Sansão era muito forte. O Espírito de Deus entrava nele e permitia com que ele fizesse isso. E aí, Sansão teve um casamento que não deu certo, porque ele começou a negociar com os filisteus. Isso é um outro ponto, estratégia do inimigo que o Jonatas citou semana passada, que você não deve se sentar para negociar com o inimigo. Então, ele começou a negociar com os filisteus e blá, 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 e não deu certo o casamento dele. A esposa dele foi entregue a outro rapaz. Porque ele acabou com essa negociação, colocando em risco a vida da noiva dele e da família dela. E aí, para fugir dessa negociação, com o preço que... eles entraram num negócio ali, e aí, para pagar essa negociação, ele matou 30 homens, roubou as roupas dele, as vestes deles, para dar de pagamento para os caras que ele apostou. Então, ele entrou em rolo ali e essas negociações não dão certo. E ele acabou perdendo um relacionamento. E aí, mais para frente, ele resolveu se vingar desses homens e matou 1000 homens quando ele resolveu se vingar e começou a liderar Israel. Então, se cumpriu. Ele começou a liderar Israel por 20 anos. Só que aí ele estava caminhando por Gaza, falam, e descobriram que ele estava lá. Então, ele se apaixonou por uma prostituta chamada Dalila. E, sabendo disso, os filisteus pediram para ela que ela descobrisse qual era o segredo da força dele e qual era a forma que eles podiam dominá-lo. Ou seja, amarrar Sansão, o que ia fazer ele perder a força dele e eles pudessem dominar sobre ele. E aí, por diversas vezes, ela tentou saber os segredos e como dominá-lo. E ele sempre a enganava. Até que, agora, se vocês quiserem abrir, em Juízes 16... A partir do 16.
Daqui a gente só deu uma pincelada para vocês conhecerem um pouquinho da história de Sansão. Ela continuou perturbando Sansão todos os dias, e Sansão já estava tão desesperado que queria morrer. Assim, certo dia, revelou o segredo da sua força. Sansão disse: ninguém nunca cortou o meu cabelo, porque fui dedicado a Deus desde antes de nascer. Se alguém cortar o meu cabelo, perderei a minha força e serei como um homem qualquer. Dalila sabia que desta vez lhe havia revelado o segredo de sua força. Então mandou uma mensagem aos líderes filisteus, que dizia: voltem, que Sansão me contou tudo. Os filisteus voltaram e levaram o dinheiro que tinha lhe prometido. Sansão estava dormindo com a cabeça nas pernas de Dalila, e ela chamou um filisteu para cortar o cabelo de Sansão. O homem cortou as 7 tranças e Sansão perdeu toda a sua força. Então Dalila disse: Sansão, os filisteus atacam. Sansão acordou e pensou que podia escapar como nas vezes anteriores, mas dessa vez Sansão não sabia que o Senhor tinha o abandonado. Então os filisteus apanharam Sansão, tiraram os olhos dele e levaram a Gaza. Ali o amarraram com correntes de bronze e o puseram a trabalhar no moinho da prisão. Infelizmente, assim como Sansão, esse é um cenário que a gente tem vivido muito. A nossa geração é uma geração muito distraída. E aqui, na organização do culto, a gente organizando, e você vê muito pouco o contemplamento, olho no olho. Hoje em dia, a gente tem muita dificuldade disso. A gente não consegue passar muito tempo, passa 5 minutos olhando para uma pessoa direto nos olhos. Você não consegue, você meio que desvia. Porque hoje a gente está muito acostumado e muito distraído com isso daqui. Ó. Hoje a minha mensagem está aqui. Isso é uma coisa ruim? Não. Mas muitas vezes isso tem se tornado distrações na nossa vida. Então a gente faz parte de uma geração que tem vivido essas distrações. Então a distração é tudo aquilo que te impede de ser totalmente dele, completamente separado para ele. E o Senhor tem aberto os nossos olhos nesses dias, e o Jontas falou muito bem domingo, esclareceu muito bem, até para trazer essa mensagem eu falei, o Senhor está me incomodando muito, porque foi muito boa para mim, não porque é o Jontas, mas é porque trouxe muita clareza. Trouxe muita clareza, seria difícil fazer uma releitura, não tem como fazer uma releitura. E aí eu comecei a me pegar mais naquilo que eu tenho vivido, nas distrações. São coisas boas que eu tenho feito, mas são coisas boas que têm me distraído. Então, distração é tudo aquilo que te afasta do propósito de Deus. Por mais que seja bom, tem te afastado. E aí, para exemplificar isso, a gente vê em Lucas 10, 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se importas que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirado. Essa parte aqui é engraçado, que diz que Marta estava distraída. E aí depois Jesus fala assim, você está ansiosa e afadigada. Então, isso também é uma consequência da nossa distração. Então, a gente está vivendo um século de ansiedade e fadiga, a gente está cansado com tudo, cansado de fazer nada. É sempre assim, você está cansado do quê? Cansado de fazer nada. Principalmente agora nesse período, estou cansado de não fazer nada, estou ansiosa. Por quê? Consequência da distração. E aí Jesus diz, é necessário, mas só uma coisa é necessário. É engraçado que quando eu vou fazer compras com o Jontas, eu falo assim, a gente precisa fazer compras. E aí eu faço a lista do urgente, do necessário, do básico, e aí depois, quando está mais tranquila, né, dá uma folguinha, você consegue afrouxar. Mas então a gente tem uma lista, né, do urgente, do necessário. Então o necessário é realmente, não é só o básico, é o necessário. Então não era que aquilo que ela estava fazendo era errado, mas tudo tem o tempo certo para a gente fazer. Então as outras coisas eram certas, era certo ela se importar, era certo ela se preocupar com os afazeres, mas aquele não era o momento. Aquele era o momento dela fixar os olhos dela em Cristo, se assentar e ouvir a Cristo.
E se aquilo que você tem feito tem sido mais importante do que você ouvir a Cristo, do que você contemplar a Cristo, de você separar um tempo para estar com o Senhor, então isso tem sido uma distração na sua vida. Hoje, como eu falei, muitas coisas têm nos distraído. O celular, a gente não vai no banheiro sem o celular, a gente não sai de casa sem carregar o celular. Se está descarregando, a gente já entra em desespero. Parece que eu estou nua. Eu estou andando nua pela rua porque eu estou sem celular. Já entra em desespero. Não é que seja uma coisa ruim, mas aquilo já tomou conta da gente, já roubou a gente. E isso tem se tornado mais importante que o Senhor. A gente não consegue passar 3 horas ouvindo o Senhor, fechadinho na nossa bolha ali, eu e Deus. Mas a gente consegue, a gente não consegue ficar assim olhando o celular. Então, eu consigo passar 3 horas tranquilamente no celular, sem ser interrompido, enfim. Mas com o Senhor eu não consigo. E aí, voltando à história de Sansão, por mais que tudo leve a gente a achar que Sansão não cumpriu o propósito dele, ele cumpriu. O cumprimento desse propósito custou a vida dele. Essa distração que ele teve fez com que ele tivesse numa situação de que, para cumprir o propósito de Deus, ele tinha que entregar a vida dele. Mas ele cumpriu o propósito do Senhor. Então, eu creio que hoje o Senhor está nos chamando também, como nazireu, separado. Você é totalmente separado a mim. Você é totalmente consagrado a mim. Volte-se para mim. E Ele está chamando a nossa atenção para a gente tomar cuidado com as distrações. Porque isso pode custar a nossa vida também. E aí, Juízes 16, no verso 16, diz assim: perturbando Sansão, a respeito da mulher, ele está dizendo, que ela estava perturbando Sansão todos os dias, e Sansão estava já tão desesperado que queria morrer. Um cara que matou tantos homens, e aquilo mal afetou ele. Ele fez 1001 coisas, matou leão, enfrentou leão, matou 1000 homens. Ele estava angustiado e estava desesperado porque uma mulher estava perturbando ele. Por causa daquela distração, Sansão desejou a morte. Então, Dalila não era o inimigo de Sansão, os inimigos eram os filisteus. Dalila era só a distração. E aquela distração estava perturbando tanto ele, que ele preferia morrer do que cumprir o propósito de Deus. Ele preferia morrer do que continuar a obra, continuar a caminhada. Então, aquela distração roubou o coração de Sansão. E o que tem roubado o seu coração hoje? Quais são as distrações que têm roubado o nosso coração e que têm nos perturbado a ponto da gente, que angústia, eu não consigo me livrar disso, eu prefiro a morte. Eu não consigo completar a obra do Senhor, eu não consigo mais ter um tempo de devocional com o Senhor, eu não consigo avançar no ministério. E, assim, medo também é distração, a angústia é distração, as coisas que a gente ouve, que a gente lê no celular, aquilo que a gente vem se alimentando através das redes sociais, de séries, ou enfim, tudo isso é distração, a partir do momento que rouba o nosso coração e tira a gente do propósito do Senhor. Então, tem uma Dalila também te impedindo de ficar 5 minutos na presença do Senhor. Porque é impressionante, a gente pega para ler a palavra, resolve mandar mensagem. Seu celular está quietinho. Você pega para ler a Bíblia, pronto, já começa a vibrar. E aí começa a vibrar desesperadamente. Aí dá um vibra, você fala, não, eu estou aqui no meu devocional, e Deus, vamos lá, Senhor. Aí vibra de novo, aí você já pega o celular, põe mais para perto. Não, se for importante. Dá 2 segundos, dá 5 minutos, você já se pega, opa, e aí você não lembra mais o que você estava fazendo. Porque você não percebe, mas você já está no celular e a Dalila já roubou a atenção de ficar na presença do Senhor. Versículo 19, a gente encontra que o sono, Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela. Então, o sono está te roubando a presença. A gente não tem tempo, né? A gente é muito atarefado e tudo mais, mas se a gente quisesse acordar um pouquinho mais cedo, para poder ter um tempo na presença do Senhor, a gente conseguiria. Mas o sono está nos roubando da presença. E eu não estou dizendo isso para trazer peso sobre você, mas compartilhando testemunho, porque isso daqui veio primeiro para mim. E aí eu te pergunto, você tem sido como Neemias, que o Jonatas ministrou no domingo?
vencido as distrações, não negociando com o inimigo e não aceitando as suas mentiras? Ou você tem sido como Sansão, sendo roubado por distrações? Teve a sua visão arrancada, foi aprisionado e está rodando em círculos. E aí lembra que eu disse que o Senhor é capaz de mudar a nossa história? E por mais que a gente achasse que Sansão não tivesse cumprido o propósito, ele cumpriu? Se você reconhecer quem você é, onde você está, e falar, Senhor, eu quero mais do Senhor, eu preciso. Eu não quero mais me distrair com isso, eu já estou angustiado, a ponto de querer morrer, eu vejo nada avança, meus olhos já foram furados. E aí a gente vê que no versículo 22, o cabelo voltou a crescer como antes. Então, eu creio que, assim, por mais que a gente tenha se perdido no meio do caminho com as distrações, por mais que tenham furado os nossos olhos, tenham colocado a gente aprisionado e a gente esteja rodando em círculos, em círculos, em círculos, o nosso cabelo, o Senhor hoje está trazendo o nosso cabelo, fazendo com que o nosso cabelo volte a crescer. E o Espírito Santo de Deus voltando a fluir em nós. Sansão foi colocado entre os heróis da fé. Isso eu não sabia. Lendo hoje, eu vi que ele está lá em Hebreus 11, junto com aquela lista de que pela fé fulano fez isso, isso e isso, pela fé ciclano fez isso, isso e aquilo. E aí no 11:34 fala que pela fé, ele fala a respeito de Sansão, né? Ele fala bem lindamente, e o que dizer de fulano, ciclano, Sansão, babana, né? Que pela fé transformaram a fraqueza em força. Foram poderosos na guerra e derrotaram exércitos estrangeiros. Então, irmãos, com tudo que aconteceu com Sansão, ele ainda conseguiu cumprir o propósito dele. Ele conseguiu transformar a fraqueza dele em força. Então, não importa se a gente foi seduzido por esses prazeres deste mundo, não importa se as distrações têm de fato tomado conta, o sono está pesado e não deixa a gente levantar mais cedo para fazer o nosso devocional. E detalhe, eu falo isso porque minha linguagem de amor é o tempo de qualidade. Então, se você quer expressar seu amor por mim, se você quer me alegrar, se você quer me fazer feliz, é ter um tempo de qualidade comigo. O Jontas que fica meio doido assim, né? Mas ele já aprendeu. Eu preciso que você, quando você está conversando comigo, eu preciso que você olhe para mim. Eu não quero que você se distraia com outras coisas, porque parece que você não está me dando atenção. Olha para mim. Então, um tempo de qualidade para mim é olho no olho, ou simplesmente fica os dois quietinhos, assistindo alguma coisa, mas juntos. E para mim é um tempo de qualidade. Pode ficar quieto, porque eu não sou muito assim, né? Mas só da gente estar junto ali, quietinho, também para mim já está bom, que é um tempo de qualidade. E essa é a minha linguagem de amor, e eu não consigo expressar essa minha linguagem de amor para com Deus. Eu não consigo dar um tempo de qualidade bom para o Senhor, nem que seja 5 minutos. Eu sou assim, nem que seja 5 minutos aqui, fica aqui comigo só 5 minutos quietinho. Só para eu renovar minhas forças, só para eu ficar bem, só para eu saber que a gente está junto. E às vezes 5 minutos a gente não consegue dar para o Senhor. Às vezes 5 minutos que a gente não consegue sem olhar para o celular, que a gente não consegue ficar só contemplando o Senhor. Mas eu sei que não importa se a gente adormeceu, não vigiou, se a gente teve os nossos cabelos cortados, se a gente perdeu as nossas forças, se o Espírito, sabe? De fato, a gente deve se preocupar justamente com isso, em não perder a presença do Senhor. Em não perder, sabe, eu estou morno, não estou mais sentindo nada. Se angustia com isso, porque não é normal. Você já perdeu a visão faz tempo, e você não percebeu. Você dormiu e não percebeu que o Espírito já foi tirado. E agora você quer agir como bravão, como forte, e já tinha sido tirado de Sansão aquilo. Então, se tem uma preocupação que a gente deve ter, é de não perder a estar na presença. E que a gente creia que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, o que alegra o coração do Pai é ver um pecador se arrependendo. É a gente confessar, Senhor, eu estou nessa situação. Eu reconheço que eu estou assim, fiz isso. Reconheço. Senhor, eu sei que muitas coisas têm me distraído, mas eu estou aqui, dando nome. É isso. E eu preciso de ajuda. Me dá forças de novo, para que eu possa conseguir vencer e cumprir o propósito. Clame a Deus para que transforme a sua alma, lhe dê vontades novas, um coração puro, e que não o expulses da sua presença, nem tire o seu Espírito Santo de nós.
A gente foi chamado como nazireu. Então, pode ser que em algum momento você tenha se entregado completamente. Senhor, eu me entrego a Ti. E a distração roubou você da presença, roubou seu coração. Mas hoje o Senhor ainda pode fazer o seu cabelo voltar a crescer. O Senhor pode fazer com que as suas forças se renovem e você cumpra o propósito. Não como fez Ele, né, que lhe custou a vida. Então, que a gente possa ser despertado antes disso. Que a gente possa ficar indignado. Eu cansei de ser eu mesmo desse jeito, Senhor. Mas eu sei porque o propósito que o Senhor tem na minha vida e eu quero cumprir. Então, que a gente possa, sim, se levantar e falar, Senhor, renova as minhas forças. Eu quero cumprir o Teu propósito. Eu não vou me deixar me levar por estas distrações. Mas, então, que não venha com essa culpa, com esse peso, com essa condenação, independente do que a gente fez, independente. Graças a Deus, hoje a gente tem Cristo Jesus. A gente não precisa de um libertador, esperar um libertador nascer para nos reconciliar com Deus. A gente já tem esse libertador. Então, a gente só precisa clamar, Senhor, fortalece os meus braços, como Jonatas ministrou. Senhor, alegrar o Senhor é o que me dá força. Então, que todos os dias a gente possa buscar isso, essa mudança. Amém?